Oi, sétimo ano, tudo bem com vocês, meus afilhados? Tô com saudades. Como é que tá sendo esse período aí? Espero que na paz, com muita saúde, junto aí com seus familiares, tá? Hoje nós vamos falar de um assunto que é uma matéria nova, é advérbio. Então, quando eu falo a palavra advérbio, presta atenção na própria palavrinha. Esse V da palavra advérbio faz a gente lembrar de verbo. Então, advérbio nada mais é do que uma palavra que dá ao verbo uma nova relação, uma circunstância. Então, preste atenção nesse exemplo que vocês vão ver aí. Cheguei em casa à noite tranquilamente. Então, eu tenho o verbo cheguei. Esse verbo me faz pensar em várias formas, lugares, modos de se chegar. Mas, quando eu coloco uma palavra ao lado desse verbo, ela vai me dar um outro sentido para ele. Então, se eu falar cheguei, tem um significado. Mas quando eu acrescento, por exemplo, a expressão em casa, eu já vou ter uma ideia. Onde foi que eu cheguei? Em casa. Mais alguma coisa eu vou acrescentar quando eu digo cheguei em casa à noite. Esse à noite me lembra o tempo. E mais uma palavra que também vai me dar uma outra circunstância ao verbo, tranquilamente. Então eu tenho aí, cheguei em casa à noite tranquilamente. Cheguei é meu verbo. As palavras que vêm ao lado e as expressões que vêm ao lado do verbo, eu tenho lá em casa, que é uma circunstância de lugar onde eu cheguei. Eu tenho à noite, que é uma circunstância de tempo. E tem tranquilamente, que é uma circunstância de modo. Então, primeiro você vai entender que você chegou. Logo em seguida, com as informações que são dadas, você vai entender que você chegou em um determinado local, em um determinado tempo e de uma determinada forma, de um determinado modo. Muito bem. Continuando aí, lendo a oração, você vai prestar atenção que você tem hora que você tem apenas uma palavra e tem hora que você tem duas palavras. O que acontece? Quando eu tenho apenas uma palavra que me indica essa circunstância que faz eu ter uma relação com o verbo, vai ser um advérbio. Se eu tenho duas ou até mais palavras, eu tenho uma locução adverbial. Então eu tenho um advérbio ou locução adverbial. Lembre-se que quando você vai fazer uma interpretação de texto, o advérbio é uma função muito importante para a sua melhor compreensão do que foi falado. Lembre-se que quando você vai ler lá uma história, um livro, qualquer coisa assim, você vai ter uma ideia do que o verbo está te falando. Mas quando você acrescenta algo ao lado desse verbo, uma circunstância, vai ficar mais claro e o seu entendimento vai ser bem melhor. Eu tenho mais exemplos aí para vocês. Na oração, o gato fugiu ontem. Eu tenho o verbo fugiu e a circunstância aí ao lado do verbo fugiu quando? Ontem. Esse ontem é um advérbio e que me lembra o quê? Tempo. Ontem é o advérbio e o verbo é fugiu. Já na outra oração, o gato fugiu à noite. Eu tenho o verbo fugiu e tem uma circunstância ao lado aí, à noite, uma circunstância de tempo. Só que vocês viram que ele é formado por duas palavras. Quando é formado por duas palavras, nós chamamos de locução adverbial. Mais alguns exemplos de advérbio. Presta atenção aí. Venha rápido. Venha é meu verbo, rápido é o meu advérbio. Ele come muito rápido. Eu tenho nessa oração dois advérbios. Tenho o verbo come, ao lado dele eu tenho muito e mais à frente eu tenho rápido. Eu tenho uma oração com dois advérbios em relação ao verbo come, acrescentando a ele uma circunstância. Uma observação para fazer para vocês. O advérbio é uma palavra invariável. O que significa uma palavra invariável? A palavra invariável ela não tem nem feminino, nem masculino, nem singular, nem plural. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Ele é rápido, ela é rápida. Tem uma variação aqui, masculino e feminino. Por quê? Esse rápido está concordando com ele. E rápida está concordando com ela. Então, no caso, não é advérbio, é adjetivo. Por isso, eles se flexionam para concordar com a palavra. Agora, outros dois exemplos.
Ele corre rápido, ela corre rápido. Agora eu tenho rápido nas duas orações, sem variação. Nesse caso é um advérbio, porque esse rápido está se referindo ao corre, ao verbo, certo? E não à pessoa. Tem também para vocês uma listinha de alguns advérbios que vocês também encontram no livro de vocês. São elas, tanto de advérbio como locuções. Então são lugar, longe, perto, atrás, acima e etc. Tempo, breve, cedo, já, ainda. Modo, bem, mal, pior, devagar e a maioria terminado em mente. Afirmação, sim, certamente, realmente. Negação, não, absolutamente. Intensidade, muito, pouco, bastante, mais, demais. Dúvida, talvez, provavelmente, possivelmente, quiçá. Causa, de frio, de medo. Meio, de trem, à mão. Instrumento, com giz, a lápis. Então, espero que tenha ficado aqui bem explicado para vocês. Advérbio, aquela palavra que traz uma circunstância, um significado diferente para o verbo. Ok? Locução adverbial, quando eu tenho mais de uma palavra. Advérbio apenas uma, locução mais do que uma. Advérbio, palavra invariável. Não tem masculino, feminino, nem singular, nem plural. Ok? Vocês podem fixar um pouco mais o conteúdo lá no nosso livro, na página 61. A partir da página 61 começa a matéria advérbio, ok? Bom, espero que vocês tenham entendido. Tirem lá mais as suas dúvidas, fixem mais o conteúdo e a gente vai se encontrar outras vezes, ok? Um abraço forte, um beijo. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula. Tchau.